Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a mais uma live dessa série de lives que nós estamos fazendo, Lideranças em Foco. Então, o nosso objetivo aqui é tratar sobre esse tema da liderança, porém de um ponto de vista diferente, não apenas de um ponto de vista teórico, acadêmico, porque sobre liderança nós temos várias teorias sobre os estilos, os perfis de liderança diferentes. O nosso objetivo aqui é trazer a palavra os líderes, os próprios líderes, aquelas pessoas que estão ali na linha de frente, enfrentando todos os desafios que é lidar com toda a complexidade humana quando você trabalha com motivação, feedback, um trabalho de equipe frente a um objetivo, seja para alcançar uma meta, realizar um determinado projeto ou alcançar um determinado objetivo para a sua empresa, para a sua organização. Então, nós estamos aqui com mais uma dessa live para tratar sobre esse tema e vários dos temas que envolvem a questão do desafio da liderança. E hoje com um convidado muito especial, o Ricardo de Sá, que tem mais de 20 anos de liderança, com certeza já passou por várias experiências, várias histórias, vários contextos, várias situações com equipes diferentes, e que o nosso objetivo aqui, mais uma vez, é trazer para vocês um pouco dessa experiência do líder, com algumas perguntas básicas que a gente tem, mas num bate-papo informal, com a ideia de trazer um pouco da história daquela pessoa, daquele líder, como ele se desenvolveu, os desafios que passou e como superou. Então, esse é o nosso objetivo. Aproveito desde já para agradecer a participação e indicar que vocês possam convidar outras pessoas também, para que possam ter interesse no tema, para estar participando aqui. Então, basta você clicar aí no aviãozinho, enviar o link da live para outras pessoas que possam se interessar pelo tema. Então, vou convidar aqui já para entrar o nosso convidado especial de hoje, o Ricardo de Sá, para a gente iniciar o tema de hoje. Olá! Opa! Tudo bom, Ricardo? Tudo bom? Me escuta bem? Estou lhe escutando perfeitamente, vendo bem. Pergunta a mesma coisa, você está me ouvindo bem? Sim, perfeito, perfeito. Maravilha. Vamos seguindo aí, porque se for preciso eu tenho aqui também o fone de ouvido, mas eu acho que podemos seguir. Não, tá sem... perfeito. Tá Beleza. perfeito. O seu áudio para mim tá perfeito. Quem está entrando agora na live pode até comentar também, se consegue me ouvir bem e ouvir o Ricardo bem. Hoje eu escolhi usar o fone pela primeira vez, porque agora no ambiente que eu tô, tem um certo barulho aqui do trânsito, então só para o pessoal poder acompanhar numa boa também. Ricardo, primeiramente gostaria de agradecer o teu tempo aí na agenda, a tua disponibilidade. Como eu falei na introdução, o nosso objetivo aqui é trazer um perfil diferente da liderança, que é esse tema que me atrai desde a minha graduação, que me atrai muito porque eu acho que é um desafio. Já é um desafio o ser humano lidar com toda a sua complexidade humana. Imagina um líder lidar com a sua complexidade humana e a complexidade de vários outros seres ali, né? Seja uma equipe de 2 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas, não importa, né? Eu acredito que é um trabalho de desenvolvimento, é um trabalho de superação a cada dia e a cada experiência. E você, que é um líder de referência, né? Muitas pessoas que eu conheço que já trabalharam com você sempre faz referência, né? Traz boas lembranças, bons aprendizados, grandes desafios, né? E com mais de 20 anos de experiência, não tenho dúvida que você tem muita história para contar, né? Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo essa troca com você. Eu também quero agradecer, a gente já se conhece há bastante tempo e é uma alegria estar aqui. Você começou falando para mim que eu acho mais importante
acho que mais importante de tudo, do que qualquer teoria, do que faz, é aquilo que você sabe depois que você deixa de ser líder. Então, quando você encontra com alguém, é que você sabe o quanto você, de fato, foi contribuir para as pessoas, que eu acho que Verdade. é um grande ganho, mas a gente está com calor, né? E sempre tem como medir tudo isso. Mas quando a gente está, e hoje fico muito feliz de encontrar pessoas, porque, na verdade, a vida profissional me deu grandes amigos que eu tenho até hoje. Então, isso eu acho que também é uma coisa que me habilita estar aqui. Fico à vontade para estar aqui, porque não falo só do ponto de vista teórico, mas por aqui. Beleza. Meu caro, o seu áudio para mim está cortando muito, tá? Eu consegui entender a maioria das coisas que você falou, principalmente quando você disse, depois da liderança, depois que a gente passa pela experiência que recebe os feedbacks, é que a gente percebe o que a gente realizou. Para mim faz todo sentido o que você falou, que eu também digo, depois que eu faço um trabalho, seja uma aula, seja um treinamento, o que conta para mim é o retorno das pessoas, é o feedback no sentido, poxa, o que é que eu aprendi com essa experiência, o que é que eu cresci, o que é que eu vou levar para mim de fato. Então, tudo que você falou para mim faz muito sentido. Então, eu vou perguntar até para a nossa audiência aqui, o pessoal que está na live, fica à vontade para fazer pergunta, para comentar, e desde já pergunto se vocês estão conseguindo ouvir bem o som do... a Dramária. A Mariângela. Não está. Olha, e agora? Mariângela. Eu agora estou usando aqui o fone de ouvido para... Melhorou? Então pronto. Melhorou. Podemos seguir aqui com o fone de ouvido, que acho que vai ser melhor. Como eu acho que foi extremamente importante o que você falou, se você quiser repetir com as mesmas palavras, tá certo, fazendo um resumo, por favor, por gentileza. Então, para quem está chegando, estou vendo aí que tem amigos queridos. Eu acho que o mais importante, né, da liderança é quando o tempo passa, a gente olha para trás e percebe que ao longo do caminho você deixou um legado de amigos, que a sua vida profissional te rendeu não profissionais que você conheceu, que isso é muito importante, mas que a sua vida profissional deixou também um grupo de amigos. Então, são pessoas com quem eu me relaciono até hoje e de modo que eu acho isso fundamental. Né? Fundamental é o que você pode fazer pela vida das pessoas. É isso que é fundamental na vida de um líder. Uhum. E aí você já traz dois temas que eu também acho muito pertinentes. Primeiro é como você lida com as conexões. Acima de tudo, claro, a gente está num ambiente profissional, a gente está com meta, com desafio, com indicadores ali que estão sendo cobrados o tempo todo, dependendo da organização com que você trabalha, mas, acima de tudo, a conexão. Então, se o líder tem essa transparência, essa sinceridade de lidar com a conexão do ser humano e fazer esse legado que você tem, né, de pessoas que admiram, que respeitam, que mantêm a relação, que mantêm contato, que mantêm amizade, independente de qualquer coisa, eu acho que esse é um ponto importante da liderança, além do desenvolver pessoas, né, porque toda vez que você passa por uma dificuldade, dá feedback, recebe feedback, ou está exigindo sempre da pessoa para que, acreditando que ela pode render mais, trabalhar esse desenvolvimento. Então, já de início, eu acho que você citou dois temas aí que para mim são muito pertinentes na liderança. Manter a conexão e desenvolver pessoas. Fundamental. Olha, para além das metas, de tudo que a gente tem, que tudo isso, como líder, você tem que trabalhar com 5 sentidos. Você tem que ter controle, tudo isso. Mas, antes de tudo, você tem que lidar com gente, porque quem vai te ajudar a cumprir todas aquelas metas são as pessoas. Então, se você não trabalha pessoas diretamente, né, e eu acho que eu sempre tive essa prática, se senta uma pessoa na minha frente, a primeira coisa que eu vou fazer é isolar o telefone e ouvir essa pessoa olho no olho. Eu vou investir 5 minutos, 10 minutos, porque eu tenho certeza que 5 minutos bem investidos com uma pessoa, ela sai dali e resolve pelo menos mais 5 ou 6
questões com outras pessoas. Isso não é perder tempo, né? É ganhar tempo. E por isso que eu chamo de investimento. Sempre que você puder, invista. Invista o seu tempo olhando no olho, se desliga de tudo e responda a quem está ali na sua frente. Eu sempre trabalhei como gestor de pessoas, na área de gestão de pessoas, de recursos humanos, uma área muito delicada, porque as pessoas também esperam que você sempre consiga fazer a mágica, que é a mágica de agradar todo mundo. Isso é outra coisa impossível para uma liderança. A liderança é a arte de você dizer não e a pessoa sair satisfeita. É. Verdade. Entendeu? Porque você não tem só que dizer não, você tem que dizer não, você tem que dizer porquê, você tem que contextualizar. E às vezes a pessoa sai dali com aquele discurso que ela ouviu o seu, e é isso que eu digo que você acelera determinados processos. Quando ela se convence, ela vai te ajudar a dizer, olha, não pode por isso, por isso, por isso. São pelo menos umas 10 pessoas que vinham conversar contigo a mesma coisa, já não vão conversar. Sim. Né? Ricardo, aqui eu tenho umas 3 ou 4 perguntas básicas que eu estou fazendo para todos os líderes. Claro que no decorrer da conversa, o tema, os subtemas podem ir por vários caminhos diferentes. O importante aqui é trazer um pouco da história de vida de cada um e mostrar um pouco da humanidade, né? Os feedbacks que a gente tem recebido pelos outros vídeos, pelas outras lives, é bem interessante nesse sentido. E aí, uma pergunta que eu te faria é o seguinte: você, claro, do seu ponto de vista, de acordo com a sua experiência, você acredita que todo mundo tem capacidade de ser líder? Então, a gente tem muitas teorias, né? As teorias de administração, enfim. Eu acho que, de fato, muita gente tem vontade de ser líder. E uma coisa é você ter vontade de ser líder, uma coisa é você ter vontade, por quê? Porque a gestão, ela tem um certo glamour. Então a gente encontra ao longo da vida muitas pessoas que dizem assim, eu fui injustiçado a minha vida inteira porque não reconheciam em mim algumas possibilidades, ou alguns valores, ou algumas, né, habilidades, e eu deveria ter sido gestor. Eu acho que essas teorias elas são todas complementares, sabe, Wendel? Né? Eu acho que não existe só uma... Existe, claro, quando eu olho para a minha história de vida, na minha adolescência eu fui coordenador de 5 movimentos de juventude na Igreja Católica ao mesmo tempo. Eu era coordenador da Regional Leste, eu era líder de turma no 2º grau, enfim, fui para o seminário, também tinha uma certa liderança no seminário. Então, quer dizer, eu percebo que esse viés da liderança, ele tem, ao longo da minha vida, ele está sempre presente. Sempre. Quando foi na época da faculdade, da universidade, eu fiz 2 universidades, todas as 2 universidades eu organizei formatura, eu estava na comissão de formatura. Então, essas coisas vão te dando alguns sinais dos caminhos que você vai tomar na sua vida e que não vai ter muito jeito. Tanto é que eu entrei, por exemplo... Nasceu para ser líder. Pois é, não é que eu tenha... Eu digo o seguinte, eu acho que a gente, quando tem esse viés, você vai encontrando caminhos. E aí eu vou te falar de uma coisa muito importante. E atraindo mais disso, né? E atraindo. Eu tive na Petrobras, eu tive 30 anos na Petrobras. Eu entrei na Petrobras, trabalhei 10 anos embarcado, como operador de produção. 10 anos praticamente embarcado lá, como operador de produção. Mas o que aconteceu? Eu ficava muito insatisfeito com a insatisfação das pessoas. E aí nós fizemos um projeto, ainda embarcado, chamado Projeto de Valorização do Homem Offshore. E foi um projeto que deu tão certo com relação ao clima organizacional que o pessoal do RH falou assim, mas esse negócio tem a ver com RH, esse rapaz podia vir para cá. E aí eu vim para o RH e nunca mais voltei. Aí cheguei no RH, vim para o abastecimento aqui, na área que cuidava de todas as refinarias. E o pessoal me convidou por causa desse projeto. Quando cheguei aqui, me disseram, olha, agora você vai implantar um sistema de gestão, de desempenho no Brasil inteiro, que estava numa rejeição danada, aquela época do sistema de gestão de desempenho que a empresa rejeitou. E aí eu fui, peguei esse desafio, rodei o Brasil inteiro, e aí a refinaria do Paraná falou assim, olha,
a gente gostou muito de você falando. A gente queria que você viesse ser gestor aqui. Eu falei, olha, isso não é suficiente. Falar não é suficiente. Muita gente pode falar, eu não sei se eu tenho esses... Aí eu voltei para conversar com o meu gestor aqui. O meu gestor falou, olha, pode voltar para o Paraná, porque você vai lá fazer entrevista com um camarada que quer você lá, porque se for, você vai embora. E aí as coisas foram acontecendo, né? As coisas foram acontecendo. Então eu acredito o seguinte, eu acredito que muita gente gosta da liderança, quer ser líder, nem todas as pessoas têm as competências que são necessárias. Agora, quando você gosta e quer se desenvolver, é uma coisa. Agora, tem gente que gosta e acha que é mágico, que ele tem. Esse é que é o problema. Porque é o seguinte, liderança a gente desenvolve a vida inteira. Você nunca para de estudar, você nunca para de pesquisar, você nunca para de entender quais são, o que tem de novo. Então, essa pessoa que está a vida inteira interessada em estudar, em aprender, e principalmente em aprender com quem você trabalha, aprender com seus liderados, porque a liderança, eu também sou professor, assim como professor. O professor que vai para a sala de aula e acha que ele sabe tudo, que ele vai passar um conteúdo para um grupo de pessoas que não sabem nada, esse cara está falido, ele morreu como professor. Uhum. Ele faliu como professor, porque não existe isso. O professor, a gente é professor porque a gente gosta de aprender. E não ensinando, porque a gente gosta mais. de ensinar propriamente. O ensinar é uma consequência do aprendizado. Sim, sim. Não é? Você vai... Ô, Ricardo, desculpa interromper. Mas e tem tudo a ver com o que você falou no início, ou seja, se você dizia que investia tempo, né? Eu gostei da sua ressignificação da palavra. Investia tempo no olho, para toda vez que um colaborador, um colega, alguém da equipe chegava para você, quando você era gestor e líder, e você investia esse tempo, a primeira coisa que me veio à cabeça, poxa, mas nem todo líder ou gestor, né, que quer se tornar líder, que quer desenvolver a sua liderança, tem essa abertura. Porque acha que é mandar, obedecer, é comando-controle, ou espera que cada empregado, cada funcionário já sabe o seu papel, então ele acredita que a equipe vai ter o mesmo comprometimento que ele, então eu não preciso mandar ninguém fazer nada, não preciso conversar, não preciso interagir, porque cada um já sabe, e depois vai cobrar daquilo. Então aí você falou a palavra que para mim, claro, eu trabalho com o desenvolvimento da liderança, então tem tudo a ver com o meu trabalho, logicamente, que é o autodesenvolvimento, é se querer se desenvolver. Então, pelo que eu entendi, você falou o seguinte, bom, ao longo da vida, você vai tendo dicas, percepções do seu estilo, do seu perfil, daquilo que você gosta de fazer, que talvez você vá fazer para o resto da vida, tudo bem. Porém, a partir do momento que você escolhe ser líder, porque não é, como você disse, não é só a questão do glamour, agora porque eu tenho um salário maior, eu tenho status, eu tenho voz e vez, agora as pessoas, eu tenho mais visibilidade, não é só isso, é também lidar, como eu falei desde o início, com a complexidade humana, mas para isso, esse é o ponto-chave. Querer se abrir para isso, e pelo que o jeito você estava aberto. Em algum momento na sua vida, e você percebeu que isso já era natural seu, ou a partir do momento que você começou a lidar, seja na liderança na igreja, seja na liderança na faculdade, seja na própria empresa, mas em que momento que você percebeu, não, eu tenho que me abrir, eu tenho que ouvir, eu tenho que participar, porque se eu estou lidando com pessoas, eu preciso delas para fazer qualquer trabalho. Eu sempre digo o seguinte, né, que quem trabalha com pessoas tem que gostar de duas coisas que são fundamentais. Eu descobri muito cedo que eu gosto dessas duas coisas. Eu dizia sempre isso para as pessoas que trabalhavam comigo. Duas coisas são fundamentais. Tem que gostar de gente e tem que gostar de resolver problemas. Verdade. Por quê? Porque raramente alguém vai chegar para você e dizer assim, olha, vim aqui trazer um bombom, vim aqui trazer umas flores, porque eu adoro você. Não. Geralmente vai vir para te trazer um problema, para você resolver. E não aparece também um problema sozinho. Oi, eu sou um problema, também não aparece. Então, essas coisas estão conectadas. Você tem que gostar de gente e tem que gostar de resolver problemas. Isso é fundamental. Fundamental. Se você não gosta dessas duas coisas, você pode fazer muitas outras, mas você não pode ser gestor de pessoas. Ao longo da minha vida, por exemplo, eu também, estando numa universidade corporativa, eu fui professor daqueles novos gerentes que estavam começando a se formar e tal, tinha um processo de formação de novos gerentes. Um dia, um rapaz
novo gerente na companhia, falou para mim, olha, eu queria te falar uma coisa, eu adoro ser gerente, só tem uma coisa que eu não gosto. Eu falei, o que que é? Aquele negócio daquele mimimi de gente na minha sala toda hora querendo falar comigo. Eu falei, olha, então eu preciso te dizer uma coisa, eu preciso te dar uma notícia ruim, eu não sei se é ruim ou boa, mas você não gosta de ser gerente. Porque ser gerente é isso, né? E aí você me perguntou, quando é que você descobriu? A gente vai descobrindo, a gente vai... Você está me entendendo? Quando você gosta da coisa, algumas pessoas às vezes me dizem, eu tenho um amigo que é da área de exatas, e ele fala assim, eu não consigo entender como você gosta de trabalho com pessoas, eu não suporto, eu não suportaria fazer o que você faz. Eu falei, mas graças a Deus, porque eu também não consigo fazer o que você faz. A vida é além de complementos, né? Mas uma coisa interessante, eu vou te contar aqui agora, isso é uma coisa que eu vou contar, uma técnica que eu vou contar, eu sei que tem algumas pessoas que são gestores aqui, e eu usava essa técnica, e eu descobri essa técnica ao longo do tempo. E eu já falei isso, inclusive, já conversei com as pessoas com quem eu trabalhei sobre essa técnica. É uma técnica que foi a partir da psicologia positiva, todo mundo sabe que eu sou um pesquisador da psicologia positiva, eu descobri uma coisa fantástica, que é a técnica das 3 coisas boas. Porque muitas vezes, quando alguém vem trazer um problema para você, Wendel, essa pessoa vai trazer atrás do problema uma queixa e uma queixa de alguém. Sim. E aí você tem que ter o discernimento de ouvir e entender. Primeiro, você tem que estar aberto para ouvir, né? Que a base da gestão é a comunicação, é a conversa. A segunda coisa é o seguinte, se você acha que aquela demanda tem realmente um sentido, não resolva naquele momento. Pare para pensar umas 2, 3 horas sobre o que aquela pessoa está te falando. Mas aproveite aquele momento, no meio da conversa, para falar 3 coisas boas sobre a pessoa de quem aquela pessoa veio se queixar. Boa, não é uma coisa direta. Você tá falando mal de fulano? Tá, mas ele é assim, ele é bom. Não é isso. Não é. É deixar a conversa fluir. Sim, Deixa a conversa fluir. Você já entendeu de quem ele veio falar e você fale também 3 coisas boas. 3 coisas boas que essa pessoa já fez. Ou uma coisa boa, ou 2, enfim. Esse sujeito muitas vezes volta com aquela demanda neutralizado, ou ele volta pensando na demanda. Será que realmente é isso ou não é isso? E você também dá um tempo para aquele sujeito pensar no que ele foi pedir. Sim. Muitas vezes eu resolvia o problema assim. Eu nem precisava atuar mais sobre aquele problema, porque já estava resolvido. Às vezes eu chegava no cafezinho e encontrava a pessoa falando o que eu disse para ela com outra pessoa. Então eu falei, olha, já está resolvido o problema aqui. Então, uma outra coisa importantíssima para a liderança é a comunicação. Comunicação. E o líder se comunica com os olhos, com o cheiro, com tudo, com 5 sentidos. Com os 5 sentidos. Então, a comunicação é fundamental. O que pode, por exemplo, fazer com que você tenha a possibilidade de ter um bom clima organizacional no seu grupo? Você tem que observar. Toda equipe tem pessoas que trabalham melhor, toda equipe trabalha melhor juntas, toda equipe tem pessoas que têm algumas competências que os outros não têm. Explore de cada pessoa o melhor que ela tem. Pronto. E não faça com que tenha status, porque muitas vezes o erro do líder, ele diz assim, olha, essa atividade parece que tem mais status para o líder do que essa aqui. Isso é uma coisa ruim numa equipe. Todas as atividades são complementares, cada um tem o seu papel. Então não pode ter status. E uma outra coisa que você falou já é desenvolver pessoas. Eu uma vez encontrei uma situação muito interessante, que um gerente me falou assim, olha, Ricardo, eu faço o seguinte, para ser gestor, eu acho que você tem que ter um grupo bom, um grupo médio e um grupo fraco. Eu falei, mas como assim? Eu não trabalho com essa ideia. Eu falei, não é, sabe por quê? Pelo seguinte, porque na hora de você dar uma promoção, você já sabe a quem você vai dar a promoção e você já sabe a quem você não vai dar a promoção. Eu falei para ele, olha, eu acho o contrário. Eu quero trabalhar só com craques.
Eu quero que meu grupo todo seja o melhor possível. Sabe por quê? Porque na hora de você dar uma promoção, qualquer decisão que você tome vai ser justa. Olha aí, outro ponto de E o vista. próprio grupo vai reconhecer. Vai Então, ser natural. Eu tive uma prática, né, gente? Eu gosto de falar de práticas, porque eu acho que essas lives ficam mais ricas se você falar de prática, claro. né? E a ideia é essa mesma, é trazer experiência real. É. Ó, só o intervalo. Memoriza aí Aham. a prática, por favor, só para a gente dar vez aqui às pessoas. Aham. A Danusa falou assim: esse tem história para contar. A Elisa comentou assim: poxa, interessante, será que não quebra o rapó quando você pede para a pessoa que está chegando com problema falar de 3 coisas boas da outra pessoa? Mas o que eu entendi que o Ricardo falou é, durante a conversa, no meio da conversa, você está Isso. conversando, está escutando a pessoa e vê o momento e a forma de como sugerir isso, né? E a Isso. Lucimar falou aqui: o professor Ricardo é fera, competentíssimo. E a Thaís falou: o maior problema é que hoje em dia o mundo, com a rapidez dele, faz com que existam muitos chefes aí, ao invés de gestores e líderes. E o Vinícius ainda falou: tive uma professora na faculdade que disse que a gente tem que trabalhar com pessoas boas tanto quanto a gente, ou melhor. Então, pessoal, fiquem à vontade para comentar, façam perguntas para mim e para o Ricardo. Aproveita e clica no aviãozinho e envia essa live aí para outras pessoas que possam se interessar pelo tema também. Isso mesmo, Elisa, depois que o rapó já está forte, exatamente. Aí você pode fazer, solicitar a pessoa, sugerir que ela traga os pontos fortes. É. Foi o que eu entendi do recado. Mas Exatamente. continua aí, Ricardo. E aí, Elisa, a gente está falando também de uma equipe com a qual você convive durante um certo tempo, com a qual você já tem algum conhecimento ali, não é exatamente. Embora eu também tivesse outras situações ao longo da minha carreira em que eu recebia pessoa que vinha trazer um problema. E aí não é disso que eu estou falando. Chegou uma pessoa na minha frente que eu não conheço e que vai trazer um problema. Tá bom, eu vou sentar e vou escutar essa pessoa. Nem sempre é possível usar essa técnica das coisas boas, mas quando você tem uma equipe próxima, isso é muito importante. Mas uma coisa importante que a Thaís falou é a diferença de gestor, de líder, de chefe, porque durante muito tempo, e eu digo para você com certeza que hoje ainda nós temos na indústria brasileira, no mercado, no mundo do trabalho, pessoas que pensam: quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. É isso e ponto. Essa é a maior furada que alguém pode entrar. Porque esse cara pode ser um chefe, ele pode conseguir resultados por algum tempo, mas ele não vai conseguir para sempre. Ele pode conseguir resultado com uma parte da equipe, mas ele não consegue com a equipe toda. Hoje, para mim, o líder é o cara que influencia, é o cara que sabe influenciar. E para você liderar um grupo, antes de tudo, você precisa ser admirado por esse grupo. Mas aí não é bajulado, não é puxa-saco, não é nada disso que eu estou falando. Você precisa estar junto com aquelas pessoas. A coisa mais importante é você estar junto com aquelas pessoas. Eu sempre tive uma máxima que é o seguinte: a minha sala nunca foi minha. Sempre foi uma sala para ser usada por qualquer pessoa da minha equipe. E quando eu chegava na minha sala e tinha alguém fazendo reunião na minha sala, simplesmente eu saía, tá bom, continua a reunião. Aí eu ia para o computador de alguém que não está ou que está de férias e entrava no computador e ficava ali resolvendo outras questões. Então, é fundamental, se você quer ser um líder, você tem que dar exemplo. Dar exemplo. E outra coisa, você tem que, de fato, empoderar as pessoas. Por exemplo, para um chefe, o que o chefe quer? Que as pessoas obedeçam. Na verdade, um líder, o que ele quer? Que as pessoas se engajem, que tenham engajamento. Então, essa máxima de manda quem pode, obedece quem tem juízo, também não se sustenta. Isso não se sustenta. A gente tem que entender que as gerações vão mudando, você vai mudando a forma de lidar com as pessoas, e as pessoas também vão mudando a forma de lidar com você, né? Então, eu já penso isso faz tempo. A Thaís está dizendo aqui, perfeita, é exatamente o que eu penso. Se não agregar a equipe, você simplesmente não tem todos na mesma sintonia. É exatamente isso, Thaís. Claro. Para você ter as pessoas engajadas, você tem que agregar. Você tem que sentar, você tem que saber o que você está pedindo para aquela pessoa.
Tem que saber o que você está pedindo. Muitas vezes você tem que ir junto, faz uma primeira vez junto. Isso é fundamental. Eu, por exemplo, sempre tive uma prática com o meu gestor, que é o seguinte, olha, muitas vezes nós temos no mundo do trabalho uma coisa muito complicada e muito ruim, que são as reuniões. Né? Nós somos uma sociedade emocional, uma sociedade muito mais emocional do que cerebral. Então, a gente, por exemplo, uma reunião de 1 hora, se aproveita 10 minutos. Posso te garantir isso. Posso te garantir. Você pega uma ata de uma reunião, você vai ver como a gente é ruim de reunião. Você pode fazer uma live depois só sobre reunião. Porque isso, meu amigo, para mim, é o maior desastre da gestão de uma sociedade mais emocional. Quando eu falo de sociedades emocionais, eu dou aula aqui em alguns países da América Latina, nós somos muito parecidos. Muito parecidos. Sim. Muito parecidos. E a gente é muito emocional. Numa reunião, você não pode ficar sem aparecer. Você não pode, as pessoas têm que saber. Aí, às vezes, o cara fala assim, eu discordo. Aí fala a mesma coisa que você falou com outras palavras. Então, todo mundo está cansado disso. As reuniões são extremamente desgastantes. A gente tinha... É diferente de uma cultura do Japão, que é uma cultura mais cerebral, né? Que é mais focado, Exato. Né? Exatamente. É uma cultura mais cerebral, uma cultura mais contratual, né? Isso. A gente vai, por exemplo, a própria educação no Japão. Embora isso, gente, não tem nada de certo nem de errado, de bom e de ruim. Isso é preciso dizer isso. É só a porque realidade. Lá também, a sociedade japonesa também tem problemas. Eles têm uma disciplina tão rigorosa, que o maior problema da sociedade japonesa atualmente é o suicídio infantil. Sim. Dado esse rigor que desce até o nível da educação. Porque eles são budistas shintoístas, e tem uma das máximas shintoístas que é não incomodar ninguém. E aí é o contrário, lá eles vão precisar trabalhar essa interação, um outro tipo de coisa. Sim, então, sim. Nós já somos uma sociedade muito emocional. Então, a gente é muito, sabe, o tempo inteiro você tem que estar ali administrando emoções. E se Ricardo, o líder não entender isso, se ele quiser administrar, fazer gestão assinando um documento com a caneta, achando que ele é o dono da caneta, está completamente falido, coitado. Tenho pena do cara que quer fazer gestão com caneta. Também não faz. Se ele não fizer gestão com pessoas, junto com as pessoas, né? Entendendo as pessoas. Então eu vou falar de uma prática aqui que eu sempre tive, que é uma das coisas mais complicadas. Era isso que eu ia perguntar, se você ainda estava lembrado. Uma das coisas mais complicadas para um gestor, um dos maiores desafios para um gestor é no dia que ele vai chamar a equipe e dizer assim, ó, eu vou dar a promoção para fulano, fulano e fulana, e eu não vou dar a promoção para fulano e cicrano. Esse é o maior desafio de um gestor a esse momento. Porque nesse momento, a partir dali, um quer sair, outro não sei o quê, aquela confusão que você tem que... Como é que eu fazia isso? E aí, tem uma coisa também que é complicada, que é o seguinte, todo mundo que entra sabe o dele, mas não sabe o que aconteceu com os outros. Uhum. Qual era a minha prática? Eu tinha uma equipe direta, porque eu sempre trabalhei com muita gente, você sabe, a gente às vezes fazia gestão na época, por exemplo, da entrada de novos empregados, a gente chegou a ter 3 mil empregados, mas para fazer a gestão desses 3 mil, porque era uma gestão compartilhada com outras áreas da universidade, a gente tinha uma equipe ali de 18 a 20 pessoas. Sim. Todas as vezes que tinha que fazer um processo onde eu tinha que dizer para quem vai ganhar o nível, quem vai ganhar o bônus, ou quem vai ganhar... Enfim, cada empresa tem uma forma de lidar, né? O que eu fazia? Reunia a equipe e dizia, olha... E tinha mais, porque eu tinha um desafio que uma parte da minha equipe ficava no Rio de Janeiro, outra parte ficava na Bahia. Então eu já sabia, calculava o dia que ia ter esse negócio tal lá do bônus, de dizer quem vai ser promovido, quem não vai ser promovido. Bom, que é um fruto de um processo que fica tenso, todo mundo acompanha, todo processo de promoção em qualquer empresa é sempre tenso. Sim. E há sempre uma desconfiança do líder. E o que eu fazia? Primeiro, eu reunia a equipe e dizia, no dia que eu tiver resultado, eu quero autorização de todo mundo para dizer a cada um o que aconteceu com todo mundo. Como assim? Isso. Eu pedi autorização à equipe para que cada pessoa que entrasse na minha sala ia saber a situação dele e ia saber a situação de todas as outras pessoas da equipe. Ah, ok.
que acontecia? Eu dizia para a pessoa o que aconteceu. Isso eu fazia num dia. O que eu fazia? Eu começava de manhã no Rio, já tinha uma passagem marcada para 2 horas para ir para a Bahia. O povo deixava o pessoal da Bahia me esperando. Porque eu começava num dia isso. Eu fazia metade do Rio e ia para a Bahia e fazia o resto. Pegava em Salvador e fazia o resto e não saía de lá até o último. O que acontecia? Quando você vai fazer um trabalho desse, todo mundo fica querendo saber muito mais o que aconteceu com o outro do que o que aconteceu com você. Foi isso que eu descobri. Às vezes o cara não está nem interessado em saber o que aconteceu com ele. Ele está interessado em dizer para você assim, mas o outro foi injusto. Então eu dava a oportunidade a cada um de analisar junto comigo o que aconteceu com todas as pessoas. Quando terminava o processo, eu estava exausto. Mas aquele processo terminava naquele dia. No dia seguinte, vida que segue. Qual é o problema desses processos? Você leva 2 meses administrando o clima. 2 meses administrando. Por quê? Porque fica aquele negócio que parece um Big Brother, quem votou em quem, querendo saber o seguinte, vem cá, mas fulano ganhou ou não ganhou? Porque ele está quietinho, ganhou ou não ganhou? Então não tinha isso na minha equipe. Todo mundo sabia quem ganhou, quem não ganhou, quando acabava o processo. Você fazia o que normalmente se colocava no ambiente influenciando 2 meses, você já fazia tudo claro e transparente em um dia. E outra coisa, o responsável pelo processo sou eu. Posso ter acertado e posso ter errado. Aqui eu tenho um papel, represento a Petrobras, o responsável sou eu. Não foi ninguém. Não tem desculpa. Se você gostar, você pode falar que gostou. E se não gostar, pode dizer para mim, porque fui eu mesmo que fui o responsável. E ponto. Isso é um negócio, cara, que é fundamental. Você dá segurança para as pessoas. Isso é um dos maiores problemas, porque você leva 2, 3 meses administrando. Quem vai sair, quem não vai sair, o que eu faço com essa atividade. Blá, blá, blá. E é um verdadeiro, e pelo que eu estou entendendo, você fez com todo respeito e transparência, e é um verdadeiro feedback às claras, e assim, quando você dá e recebe um feedback com clareza, com interesse genuíno de querer ajudar no desenvolvimento do outro, quem é que vai querer sair da equipe com um líder assim? Poxa, tudo que ele falou, tudo que eu vi, tudo que foi compartilhado é só para o meu crescimento. Então eu posso escolher crescer com aquilo ou não. E aí tem outra coisa importante, Wendel, porque às vezes tinha gente que queria sair da equipe e eu acho isso justo. E aí, sim, quando alguém queria sair da equipe, o que eu fazia? Eu sou a Petrobras, quem vai fazer a gestão da sua saída sou eu. Tanto com relação àquilo que você sabe que você vai passar para alguém aqui, quanto a negociação para você ir lá para o outro lugar para onde você quer ir. Não basta só você chegar lá e dizer que alguém quer você lá do outro lado. Não, eu também preciso que você deixe aqui tudo que você aprendeu e eu vou fazer gestão disso com um colega lá que precisa do seu talento. E acho ótimo. Nunca tive problema nenhum em que uma pessoa quisesse sair da minha equipe. Eu acho isso muito bom. Eu acho isso verdadeiro, legítimo. Sim. O que acontece às vezes com o líder? A pessoa pede para sair, ele quer que aquela pessoa se dane, se arrebente, que ele quer... Isso é um erro. Porque ele não é gestor daquela pessoa. Ele é gestor da Petrobras, é gestor da empresa, no caso eu trabalhava... Daquele processo, daquele processo. Você não pode, sabe, fulanizar a coisa. O negócio não é com a pessoa. É com os processos com que você trabalha. Ricardo, me permita contar uma história, já que você já contou alguma, e a ideia é essa, né? E assim, além do... Claro, eu não tive a oportunidade de trabalhar com você diretamente, mas a gente já trocou muitas ideias, muitas experiências, e você tem uma riqueza nas experiências que você traz de aprendizado, que eu acho que é isso que importa, né? A gente aprender com as experiências da vida. Eu tenho uma experiência aqui para compartilhar com quem está nos acompanhando, que para mim foi muito interessante, porque além do que você falou, talvez de uma liderança nata, liderança eu estou falando assim, interesse genuíno, e aí eu gostei muito do que você falou, 2 interesses, né? Gostar de pessoas e gostar de resolver problemas. Além disso, talvez uma percepção
muito rica, muito aguçada de sua parte. E eu vou dizer por quê. A gente estava num processo, né, de compartilhamento de coaching pela empresa, com palestras, com participações, e eram convidadas algumas pessoas para trazer alguns temas. Você veio com um tema que você é especialista, pesquisador, psicologia positiva. E nesse dia que eu trabalhava em Natal, no Rio Grande do Norte, eu perdi a apresentação. Entrei em contato, né, com você, você que não conhecia, porque eu achei interessante, eu já li alguma coisa sobre o tema, achei interessante, e ele disse, poxa, perdi a oportunidade. Prontamente você se colocou à disposição de fazer uma apresentação só para mim, de mandar o material, e eu fiquei assim, marcou na sua agenda, você era gestor, era líder, era ocupado, tinha uma agenda lotada, e fez isso, e você fez a apresentação, né? No final a gente conversou, interagiu, eu tinha várias perguntas, como eu gosto de fazer perguntas, porque eu tinha interesse pelo tema, realmente, né? E a partir daí surgiu esse contato, né? Essa relação de respeito, de admiração, de amizade, e você foi um dos principais responsáveis, né? E de apoio também, né, da minha vinda para o Rio de Janeiro, que também era um interesse de minha parte, de crescimento, desenvolvimento, entre outras coisas. Então, assim, eu gostaria de deixar isso aí registrado também, porque além do que você falou, eu acho, e aí você pode falar o que foi, o que deu em você naquele momento, mas eu acho que talvez essa questão da importância do tempo, da percepção, né, e depois, até do pouco que a gente conversou, né, de eu ter indicações suas para algumas oportunidades. Eu acho que esse aí é um exemplo daquilo que eu estou dizendo que fazia. Se tem alguém que quer saber de alguma coisa, invista o seu tempo. Invista o seu tempo. Eu nunca perguntei quem era você, o que você fazia, não sei o quê. Não, você está interessado? Então eu vou lá e vou passar para você o conteúdo, vou te passar o material. Isso era a minha prática no dia a dia, Wendel. Legal. Agora, é claro que eu tinha alguns acordos. Eu sempre tive acordos com os meus gestores que, quando eu tinha um problema para resolver, esse problema era mais importante que qualquer reunião. Esse era um acordo que eu tinha. Uma reunião eu podia ser substituído, mas conversar com uma pessoa eu não podia ser substituído. Por quê? Porque eu dizia para o meu gerente o seguinte, o que eu vou fazer é conversar com essa pessoa para o problema não chegar para você. Aí é usar o bom argumento também, né? E é para isso que você está me pagando. A reunião, eu vou olhar a ata, o que for de responsabilidade minha, você pode ficar tranquilo, que isso é uma outra coisa também importante. Quando você mandar alguém te representar numa reunião, você não mande aquela pessoa pela metade. Eu sempre disse isso às pessoas. O que você decidir, você pense. Porque eu não vou voltar atrás. Se eu não concordar, a gente não vai concordar para uma próxima. Mas para essa, vai estar decidido. Eu sempre tirei, Wendel, 30 dias de férias. Ninguém entendia. Como é que eu fazia isso? 30 dias de férias porque eu precisava zerar. Minha carga era pesada. Na época era bastante problema. E aí eu fazia o seguinte, deixava 15 dias uma pessoa me substituindo e 15 dias a outra. Só que os dois se ajudavam durante o mês todo. E eu dizia o seguinte, olha, a melhor forma de você treinar a sucessão é deixar uma pessoa no seu lugar. Mas não é um dia, não é meia hora, não é mandar te representar. Deixa essa pessoa 15 dias no seu lugar. Aí você está preparando a sucessão. Aí você Sim. pode dizer que você está preparando gente para dizer a companhia. E qual era o grande ganho disso? Eu sempre dizia o seguinte, olha, quando alguém disser para você assim, olha, eu vou precisar de você num outro lugar, mas eu não tenho uma pessoa para colocar no seu lugar. Eu digo, não, negativo. Só na minha equipe eu tenho 3 opções. Eu tenho 3 ou 4 opções para te oferecer da minha equipe. Para você entrevistar. Isso é o maior ganho que um gestor pode ter. Com certeza, com certeza. Isso é desenvolver pessoas.
Agora, se você fica ali, né, muitas vezes o cara fica ali retendo todo o poder. Aí quando chega uma oportunidade para ele crescer, alguém diz assim, só não posso te tirar daí agora porque não tem outra pessoa para botar no seu lugar. E não tem mesmo. Quer dizer, é um erro. É um erro. Então, ser gestor é desenvolver pessoas, é se comunicar bem. Se você investe na comunicação, você não pode parar de estudar nunca. Quando alguém chega com uma novidade, se interesse por essa novidade. Chega alguém que trabalha com você com... tem aqui agora um design thinking, o que é isso? Vamos lá, o que é isso? Quero saber, vamos lá, tem curso? Você já fez curso? Não, então faz um curso. Outra coisa, um gestor nunca pode querer ser dono de tudo. Tinha muita coisa que eu não dominava. O que eu fazia? Eu vou buscar quem sabe disso para trabalhar junto comigo. Quem pode fazer isso daí? E tem mais uma outra coisa, né, que é o princípio do florescimento. Eu tenho várias pessoas aqui que estão na live que podem dizer isso. O que aconteceu? Como a gente tinha um clima muito bom na nossa equipe, por exemplo, eu trabalhei na operação, eu vim da operação, e eu dizia o seguinte, que a melhor coisa para um líder é alguém que saiu de uma plataforma, alguém que saiu de uma área operacional e chega numa área de gestão de pessoas, de liderança. Porque quando eu saí da Petrobras, eu estava como, né, aquele novo sistema que estavam implantando, e eu estava responsável, né, era o RH responsável por 4 diretorias e pela presidência. Era um desafio imenso. Imenso. Mas aí, quando você vem de uma área operacional, você tem um ganho enorme. E o que eu fazia com o meu pessoal todos os anos? Eu parava um dia ou dois e levava eles numa área operacional. Eu levei o meu pessoal para o SEMPES. Vamos conhecer o SEMPES. Vamos conhecer uma refinaria. O processo da refinaria foi super legal. Por quê? Nós fomos de manhã, conhecemos a refinaria e já tínhamos preparado antes, a minha própria equipe tinha preparado um processo em que nós fizemos a comparação entre o trabalho que a gente fazia e o processo de refino. Aqui entra óleo, e nosso, entra gente. Mas para refinar o óleo precisa de quê? Precisa de um monte de coisa aqui. Nós também precisamos de material escolar, de não sei o quê. E aí, quando chegava no final, eu mostrava para as pessoas, olha só, o que a gente faz é tão importante quanto o processo de refino. Nós não estamos lá fazendo formação de empregados. Nós estamos lá produzindo petróleo. Se vocês não tiverem essa consciência de que vocês estão lá porque vocês são importantes para o produto final dessa empresa ou de qualquer empresa, então muitas vezes você na área de RH acha que ele está ali, né? Eu estou aqui só para atender esse pessoal que vem aqui, me chatear, me aborrecer. Ele não entende que ele está contribuindo para o produto final. Sim. Eu levei o meu pessoal, sabe onde? Eu levei o meu pessoal em Inhotim. E aí, o que nós fizemos em Inhotim? Fomos visitando as obras de arte, depois, quando acabava, saía de cada obra de arte, a gente se reunia e conversava. O nosso trabalho é uma obra de arte. Tão importante quanto essa que a gente acabou de ver. Tão refinada quanto essa. E aí você vai trabalhando cultura, você vai trabalhando uma série de coisas nesses elementos. Eu levei o meu pessoal para conhecer uma plataforma lá em Salvador. No dia que nós estávamos preparados para ir, o rapaz falou para mim, olha, está chovendo, lama, não vai ser bom. Eu falei, melhor cenário. Não quero levar o pessoal para conhecer o negócio, mamão com açúcar. Não, melhor cenário, vamos lá. E aí bota na lama, não sei o quê, ficou pegado, alguém ajuda a tirar. Aí teve gente passando mal, vai ali, então vai ali tem um container ali, que é onde o pessoal é atendido. Quando o pessoal chegou no container, ficou apavorado, porque não tinha nada. Eu falei, pois é. A gente está lá, às vezes reclama, porque você vai lá para a área de saúde e tem tudo. Se você não tem, você é de RH, mas se você não tem essa visão do que acontece lá na ponta, no final, cara, você não sabe o que você está fazendo. Então, o sujeito que trabalha no RH, que trabalha em qualquer área de gestão de pessoas, ou qualquer área, o cara que trabalha na contabilidade, tem que saber o que ele está fazendo. Um dia você tem que pegar esse cara e tirar da contabilidade e levar lá e deixar ele o dia inteiro lá no área industrial, empacotando. No final das contas, o que é que o meu trabalho está contribuindo no todo e no produto final? Exatamente. Se você não tem essa visão...
Ah. você está falido. Sim, Wendel, diga lá. Tem uma pergunta aqui da Mariângela. A gente já está chegando perto do fim. Infelizmente, porque aqui a riqueza de experiência e de aprendizado, eu acho que está sendo maravilhoso para todo mundo. A Mariângela está fazendo uma pergunta. Como preparar sucessor em tempos de trabalho remoto? No seu ponto de vista. Exatamente. Olha, Mariângela, primeiro, né, que essa questão do trabalho remoto, a gente vinha fazendo alguns ensaios, mas a pandemia nos jogou, nos empurrou para essa experiência. Então, nós estamos em pleno aprendizado. Essa pergunta sua, eu não sei responder agora, mas eu tenho certeza que muito brevemente vou saber. Vou te explicar. Hoje, uma das coisas que eu faço eu dou consultoria, trabalho com empresas e tal. E aí eu vou te dar um exemplo do que a gente fez com uma consultoria em São Paulo, agora no retorno do trabalho remoto para o presencial. Um exemplo concreto. Nós fizemos o seguinte, tinha um gestor que ele conhecia muito pouco os gestores dele, as pessoas que trabalhavam com ele. E nós fizemos toda uma preparação das pessoas, primeiro, porque agora, em tempos de trabalho remoto, qualquer reunião pessoal, as pessoas achavam que ia ser para se demitir. Tinha esse pavor. Poxa. Estamos em trabalho remoto. Se meu gerente me chamar para uma reunião pessoal, eu vou demissão. Não tem jeito. E olha que houveram muitas situações assim, situações traumáticas. Eu tratei de pessoas na clínica com relação a isso. Então, vou te falar esse exemplo, Mariângela, para você ver como é que a gente está trabalhando em tempos remotos. O que a gente fez? A gente preparou esse gestor e fizemos com que o gestor tinha mais ou menos, na equipe dele, umas 12 pessoas. Então, nós combinamos que ele ia tomar um café perto da casa de cada pessoa com quem trabalha com ele. Só que qual era o treinamento que a gente fazia com esse gestor? Ele podia falar de tudo, menos de trabalho. E aí é o desafio. E aí, meu amigo, foi um desafio. Nós levamos 3 dias conversando sobre isso, porque todo mundo dizia, é impossível. É impossível. Como é que eu vou falar com um cara que trabalha comigo e não faz o trabalho? Mas esse era o desafio. Saber se o cara tem uma boa cadeira em casa, saber se ele tem uma boa internet, saber se durante a pandemia ele separou da família, saber o que aconteceu com a vida durante a pandemia, se alguém teve Covid na família dele, se ele perdeu alguém. Era simplesmente ser presença humana. Foi uma dificuldade enorme, mas foi uma experiência fantástica. Porque o que esse cara conseguiu de engajamento das pessoas depois disso, foi aí, lá em São Paulo, foi aí que ele descobriu que uma das pessoas com quem que trabalhava com ele morava numa comunidade, não tinha café perto. Uhum. Não tinha lugar para eles tomarem um café perto da casa dele. Isso, Vinícius, saber se você está feliz, saber o que está acontecendo com a tua vida, conversar sobre tudo. Olha, esse trabalho, depois que o primeiro gestor fez, que foi o piloto, aí nós fizemos uma reunião dele contando para os outros gestores. E aí começou um trabalho que foi fantástico. Então, em tempos remotos, nós temos que pensar, né, 2 coisas, Mariângela. Primeiro, nós estamos numa sociedade emocional, a sociedade do contato, a sociedade do carinho, a sociedade... Nós temos uma forma de lidar com o outro, de dar atenção ao outro. Então, por exemplo, você no Japão, quando disseram vamos ter distanciamento social e usar máscara, isso não impactou em nada o emocional do japonês, porque ele já usava máscara e já tinha distanciamento social. Inclusive, ele se cumprimenta assim. Então, para nós, foi retirada a coisa mais importante que a gente tinha. Mas, para além disso, o que nós estamos estudando com os gestores agora? Para além do distanciamento social, nós temos que falar da compressão social, porque de uma hora para outra, você foi comprimido dentro de um ambiente e esse ambiente virou a escola dos filhos, virou o trabalho, virou o consultório médico, porque é online agora o consultório médico. E você está me entendendo? Virou o local onde eu faço aniversário, onde eu faço festa. Além da casa. Além da própria casa. Além da casa. Então, o que aconteceu? Antes de falar do distanciamento, vamos falar da compressão social. O que está acontecendo com a tua vida? Essa experiência foi uma experiência fantástica. E aí,
que acontece? A pergunta foi, como é que eu preparo o sucessor em tempo remoto? Não tem outra fórmula, sendo exemplo do como é que você gostaria que fizessem com você, seja em tempos remotos ou em tempos Exatamente. presenciais. Porque agora nós vamos para o híbrido. Vamos para o híbrido, que é um pouco diferente. É 3 dias lá, 2K, 2 ali, 3K, não sei o que, não sei o que. E agora a gente tem uma outra coisa que a gente vai ter que tratar no mundo do trabalho, que é o seguinte, grande parte das empresas estão adotando um modelo em que você não tem mais lugar para sentar. Você tem que agendar o lugar onde você vai sentar. Senta no sistema e agenda o lugar onde você vai sentar naquele dia. E no dia seguinte, se não estiver naquele lugar, você senta no outro. E pode ser que um dia você sente do lado do presidente da empresa e outro lado do estagiário. Isso tem um impacto grande para o nosso emocional. Porque nós somos gregários. Nós gostamos de estar perto da nossa equipe. Por outro lado, a gente vinha com alguns vícios que eu, pessoalmente, não considero bom. A gente vinha, por exemplo, com aquela prática que era assim, eu tinha o meu computador, aí as pessoas começavam a levar referências de casa. A foto, o porta-retrato da criança, ou algumas pessoas começavam a levar brinquedo, sim, outros levavam... E aí o que acontece? Ali, às vezes, aquele ambiente de trabalho tinha tantas referências da sua casa que você ficava retido ali, você não precisava voltar para casa. Então, aquele sistema onde você levava a sua casa para o trabalho também não era bom. Aquilo era um excesso. Eu me lembro até de uma brincadeira que tinha uma pessoa que eu conheci que colecionava pedras. E a mesa dela tinha tanta pedra, quando você estava se aproximando, ela dizia, espera um cadinho, Wender, deixa eu pegar a pedra aqui. Ela fechava o olho, pedra da esperança, então pode chegar que você está com energia boa. Eu falei, olha, eu não tenho problema nenhum com o negócio das pedras, mas você está me entendendo? Aquilo ali não é um negócio para a gente ficar brincando de pedra, de energia, de não sei o quê. Nós estamos no ambiente de trabalho. É só a questão do exagero. E se essa pessoa surta e começa a tacar pedra em todo mundo aqui dentro, o negócio não vai ficar bom. Então, você tem que ter, tudo tem que ter limite. Tudo tem que ter limite, né? Mas então, Mariângela, respondendo a sua pergunta, nós estamos em pleno aprendizado, mas ainda, eu acho, com muitos ganhos. E um último exemplo de remoto foi o seguinte, um trabalho que nós também ajudamos a fazer em São Paulo, a maioria dos trabalhos eu tenho feito muito lá, que foi o seguinte, nós tínhamos uma reunião de resultados. E aí nós tivemos uma ideia de fazer o seguinte, o gestor mandou para cada pessoa uma meia garrafa de vinho, aí tivemos o cuidado de saber quem não fazia uso de álcool, mandamos um suco de uva. Só que eles prepararam um negócio de modo que o gestor marcou a reunião com a equipe sexta-feira, 4 horas da tarde. E aí, reunião sexta-feira, 4 horas da tarde, seja presencial ou remota, é sexta-feira, 4 horas da tarde. Entendeu? Fica todo mundo já. Pô, sexta-feira, 4 horas da tarde, esse cara quer me enlouquecer. Falar de resultado não vai dar, bicho. Essa reunião vai ser horrível, cara. Aí o que aconteceu? A gente botou lá aquele pessoal que entrega, né? Faz entrega rápida. Sim. E aí ele mandou o material da reunião e mandou meia garrafa de vinho ou um suco de uva para cada pessoa. Aí quando ele abriu a reunião às 4 da tarde, falou, agora eu gostaria que a gente fazer um intervalo de 10 minutos para vocês descerem, quem mora em prédio, descer, porque o material está na porta do prédio, está na portaria do prédio. Quem mora em casa já recebeu o material, não pode falar nada. Aí o pessoal volta, abre, começa a não dar rir. Porque o material era para celebrar resultados. Pô, que legal. Então, maravilha. São exemplos de liderança em tempos remotos. São exemplos Agora, de liderança no outro momento, no outro contexto. Mas diga. E para tudo isso, mais uma vez, é abertura. Se eu não tenho abertura para o ser humano, se eu não gosto de pessoas, se eu não gosto de resolver problemas, se eu não tenho essa percepção, essa sensibilidade, eu nunca vou ter essa criatividade, eu nunca vou abrir a cabeça. O que para você parece ser natural, talvez para a maioria ou para muitos outros gestores ou líderes, não é natural. Porém, é possível sim desenvolver. Você trabalha com isso, eu trabalho com isso, né? Eu sou terapeuta e coach também, sou professor, trabalho com desenvolvimento da liderança. Você também trabalha com consultoria e é psicólogo também, trabalha com várias linhas diferentes. Para quem quer, para quem realmente quer, é possível
se desenvolver, né? Só complementando aí o que o Ricardo falou na pergunta da Mariângela, eu tive a oportunidade de ser líder e gestor no início do trabalho remoto. Foi um desafio gigante no início da pandemia. Porém, alguns dos elementos que o Ricardo mencionou foi o que eu pude praticar. Era contato. Eu queria o contato, eu queria saber. A primeira coisa que eu fazia quando a gente usava o aplicativo de videoconferência, né? Mais o motivo, né? Porque pelo menos eu via o rosto da pessoa, o semblante da pessoa. Dava para ver quem estava tenso, quem estava preocupado, quem estava estressado, quem estava tranquilo. Mas aquele contato de inicial sempre, poxa, como é que está a sua casa, a sua família? Como é que está a estrutura aí? Está dando para você acompanhar bem? E aí respeitar os limites, porque com uma mãe ou um pai em casa, com criança, aí já é outra dinâmica, porque a atenção à escola dos filhos, até a alimentação dos filhos, ou até a presença com os filhos, né? Então, eu acho que, para mim, faz todo sentido o que o Ricardo falou. Independente de ser presencial ou remoto, se eu não tenho interesse pelo ser humano, se eu não gosto de lidar com gente, se eu não gosto de resolver com problema, eu não vou ser gestor e líder, nem remoto, nem presencial, em nenhuma equipe, em nenhuma empresa, né? Mas, assim, com isso a gente chegou no nosso horário. Agradeço aí a atenção de todos. Essa live vai ficar gravada, vai para o meu canal do YouTube. Depois eu vou, logo agora, eu já vou compartilhar com o Ricardo também, para ele compartilhar com os contatos dele. Quero agradecer aí a atenção a quem comentou, quem compartilhou, quem acompanhou, muita gente que conhece aí o Ricardo e a história do Ricardo também, quem fez perguntas, né? E na próxima semana já tem uma outra líder convidada que já está confirmada também. Ricardo, mais uma vez, quero agradecer aí as nossas trocas, que para mim sempre foram proveitosas e ricas. Quero agradecer esse espaço, esse momento aí que você tirou para compartilhar um pouquinho com a gente, desses mais de 20 anos aí com a experiência com a liderança, e hoje também contribuindo, né, com as lideranças, com as pessoas e com as empresas. Mais uma vez, minha gratidão. Muito obrigado. Também em nome da Relapa, hoje eu sou coordenador da Relapa, que é a Rede Latino-Americana de Psicologia Positiva Aplicada. Não sei, tá aí, já nem outra coisa que eu nem tinha pensado nisso, mas já estou lá e já sou coordenador nasceu em 2014 a Relapa, eu já sou um dos coordenadores. Então, também agradecer a todos aí, dizer que foi um prazer estar aqui. Sempre que você precisar, pode convidar, que a gente vai estar aqui com maior alegria, com o maior prazer. Valeu, meu caro. Então, obrigado. Um abraço, boa noite a todos.